Bom, mostrando, né, esse primeiro slide aqui, é uma relação, né, desde que iniciou o índice Small Caps, abril de 2008, né, que seria a base 1, a relação do índice Small Caps com o IBOV, né, com o índice Bovespa. Né. E a gente coloca aqui também, né, como é que a taxa Selic, né, a meta Selic, ela se comporta, né, na realidade ela é o fator principal, e como os dois índices se comportam de acordo com a elevação ou queda da Selic. Então nós estamos vendo aqui que foram 4 ciclos, né, de aperto monetário, depois da contração, né, e o mercado, talvez seja o principal fator, ele reage de uma forma alternada. Né? Quando a Selic sobe, o mercado cai e vice-versa. Então foram 4 ciclos, né, de queda de juros, e nós vemos aqui, né, que o Small Caps ele é mais sensível ao próprio Bovespa. Né? Então ele reage positivamente ou negativo, de uma forma inversa aos juros, mas ele de uma forma mais intensa, né, com beta maior em relação ao Bovespa. Então hoje está numa relação, esse último dado de 1,19, né, Bovespa em relação ao Small Caps, significa que o Bovespa estaria 19%, né, acima do índice Small Caps histórico, sendo que esse índice já chegou em 87. Né, quando a Selic caiu lá em outubro de 2012, né, que foi a queda forte ali naquele período, após 2008, esse índice chegou a 87, né? Então talvez tenha um potencial de 40%, 50%, né, de upside do índice Small Caps em relação ao Bovespa após o final desse ciclo, né, de redução, né, da taxa Selic. Né? Então essa é um slide interessante aqui para a gente observar. O próximo slide, né, vocês podem observar apenas o índice Small Caps e a Selic. Né? Então, a gente observa aqui, da mesma forma que aquele outro gráfico, né, mais isolando o Bovespa, né, para cada ponto percentual que a Selic cai, né, o índice Small Cap sobe 11,5 pontos. Na realidade, cada 1%, o índice Small Cap sobe 11,5%. Então, quase 1 para 11, é um pouco mais do que isso. Né. Já houve uma queda aí de basicamente 200 pontos, né, 2%. Né. Se isso fosse verdade, né, essa relação fosse verdade, né, no longo prazo, o índice Small Caps deveria ter subido 20%. Né, e não subiu nada, praticamente ele está, acho que até negativo em relação a, acho que é 2 de agosto, né, que foi o início, né, da queda da Selic, né, quando o Copom fez a primeira redução. Então, digamos que o índice Small Caps está atrasado. Mas por que isso? Né? Justamente por conta do fluxo. Né? O estrangeiro, ele não está preocupado com Selic, né? Ele está preocupado em se posicionar, ele compra mercado, né? Ele não está olhando empresa, ele está comprando no Brasil, e, logicamente, no primeiro momento, ele está investindo nas empresas mais líquidas, né? Que tem uma maior liquidez, que ele possa entrar ou sair rapidamente, se for o caso. Então, por enquanto, esse movimento de mercado, não de fundamento, é o tal do momento. Né? Momento, basicamente, você está comprando mercado, independente das empresas, né? E as empresas mais líquidas estão recebendo esse fluxo. Quando a gente pega a mediana, né, tira os extremos, essa relação foi 7,9 vezes. Então, a mediana e a média mostram que esperamos uma alta da Small Caps com a queda da Selic. E o próximo slide, né, a gente observa também esse mesmo comportamento do Bovespa. Né? Então, essa relação é de 6,4 vezes. Então, o índice Small Caps, aqui, da mesma forma que a gente mostrou anteriormente, ele tem um beta maior, aqui eu diria que é 1,8 vezes, né, 1,7 vezes, né, que é a relação da alta dos Small Caps em relação ao Bovespa, né, quando existe esse ciclo, né, de redução da taxa de juros pelo Copom, pelo Banco Central. E a mediana também, o Bovespa subiu 5 vezes. E o que aconteceu agora, né, nesse ciclo recente, o Bovespa subiu como era esperado, né, ele subiu quase 20%, né, então ele quase que atende, né, essa relação histórica, né? Cai os juros, o Bovespa sobe, mas deveria subir menos que os Small Caps. Vale, Petrobras, né, umas grandes empresas, eles têm muito a ver com o Selic, né? Tem a ver com China, tem a ver com petróleo, tem a ver com minério de ferro. Né? Por isso que a gente dedica na nossa resenha, uma parte da resenha, a analisar, né, os fatores que levam a economia chinesa para cima ou não. Né? Então, quem lê a resenha
vai entender nossos pontos, né, e o que os economistas estão dizendo, não nós aqui, principalmente os economistas asiáticos, né, que acompanham a China mais de perto. Então seriam aqueles fundamentos, aqueles elementos que manteriam a China ainda em expansão. Então isso aqui então, é um panorama de mercado, né, explica porque os índices, né, os fundos small caps, principalmente aqui na Trígono, né, que a gente é menos exposto a taxa de juros, né, nós vamos mostrar nossas empresas adiante. Então, por enquanto, os nossos fundos acabaram sendo, digamos, deixados para trás, as empresas, né, esquecidas, porque não são aquelas empresas que estão endividadas, não são aquelas empresas que deveriam se beneficiar como varejo, consumo, setor imobiliário, que reagiu, mas na realidade o mercado reage antecipadamente. Nós vimos lá no início do ano, o mercado subiu forte, depois voltou, né, então o mercado ele já acaba antecipando um pouco esses movimentos. E não necessariamente as empresas vão, no curto prazo, trazer resultados mais fortes, né? Porque a economia ainda vai demorar para crescer. Esse ano a projeção de PIB é 1,6%, né, entre os 80 pesquisados, instituições do mercado pesquisadas, então não haverá um crescimento fora do PIB, foi ano passado. Né, a redução dos juros ainda demoram para se refletir no lucro das empresas, na despesa financeira cair. E talvez o fator mais importante, né, para quem olha mais adiante, é o fluxo de caixa descontado. Aí sim, né, à medida que os juros forem caindo, você usar uma taxa de desconto nesse fluxo de caixa, também uma taxa de desconto em relação, chama-se Actual Risk Premium, né, o prêmio adicional por estar investindo em renda variável, né, à medida que isso aqui se contrai, né, o valor presente das empresas aumenta. Então, na Trígono nós estamos trabalhando, até revisamos agora, no nosso comitê de investimento, ficou com 16%, né, Pedro? É isso? 15,5%, 16%. 15,5%, 16%, né? A gente observa que o professor Damodaran usa para o Brasil, a própria GV, que eles dão um número, né, um dado de Actual Risk Premium, mas ainda de novembro, não atualizaram. Então a gente faz uma média entre o Damodaran, que é o estrangeiro, e a GV, que é um indicador aqui para o Brasil, né? A gente pondera, e também os juros futuros. Então estamos aí com em torno de 16%, estávamos com 17%. Então, portanto, só retraímos 1%, né, que é a taxa de desconto que a gente usa também para o nosso EVA. Então, um pouquinho técnico aqui, mas entender um pouquinho quanto que os juros afetam, né, o valor das empresas, para quem olha o fluxo de caixa descontado e não tem nada. Né? O PL, sim, o PL, quanto mais baixo os juros, o PL você paga um lucro maior, né, um PL maior. O juro sobe muito, né, um juros de 15%, a gente está falando em PL aí, em 6,5%, 7%. Né? Se os juros caem para 5%, estamos falando que você pode pagar 20 vezes no PL, equivalente a um PL de 20 vezes. Então, uma relação aqui, preço-lucro em relação ao inverso da taxa de juros.